E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre o concurso 1127, porém agora com 3 duplos. Difícil, hein? Grade complicada para ir de 3 duplos, mas é o que tem para hoje. Lembrando que a Loteca 1126 aí não teve vencedor, só teve vencedor com 13 pontos, apenas uma pessoa, se eu não me engano, 35 mil para essa pessoa, hein? Bom prêmio aí para 13 pontos. Só pra gente sentir como tava difícil essa grade aí da Loteca 1126. Bom que agora o prêmio vai vir um pouco maior. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e quiser dar uma ajuda com o Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Mas se inscrevendo no canal, comentando, curtindo, compartilhando, já ajuda demais aí o canal a crescer. Agora, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Botafogo e Atlético Paranaense. Que jogaço esse, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 27-19 a favor do Botafogo. No geral, são 38 jogos entre eles, o Botafogo venceu 12 vezes, houve 8 empates e o Atlético Paranaense ganhou 18 vezes. Aqui a vantagem dos gols já é a favor do Atlético Paranaense, 47-43. Os números de aposta para essa partida, 2.0 para o Botafogo, 3.25 para o empate, 3.80 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 47% para o Botafogo, 29% para o empate e 24% aí para o Atlético Paranaense. Essa aqui acredito que vai ser uma partida bem equilibrada, jogo difícil aí para as duas equipes, mas pelo retrospecto aí do Botafogo contra o Atlético Paranaense, os números das odds, mais as informações do vídeo anterior, e o Botafogo ainda jogando em casa, né? Eu tô indo seco na vitória do Botafogo, lembrando que eu tô indo de 3 duplos e eu vou deixar meus duplos aí para partidas mais complicadas, apesar que essa aqui já é uma super complicada, né? Jogo 2, Guarani e Ituano. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0 também, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Ituano ganhou 2 vezes. No geral, nos últimos 15 confrontos, o Guarani ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Ituano ganhou 5 vezes. Na temporada passada, o Guarani venceu em casa por 1-0 e o jogo na casa do Ituano foi 1-1. As odds para essa partida, 1.80 para o Guarani, 3.25 para o empate, 5.0 para o Ituano. A porcentagem do jogo, 52% para o Guarani, 29% para o empate, 19% para o Ituano. Dois times aí que não estão vindo tão bem no campeonato. Ituano aí vindo de mais uma derrota. Tá difícil aí de confiar no Ituano. Vai jogar agora fora de casa. E o Ituano é daqueles, né? Que quando você menos espera, ele vai e vence a partida, né? Mas, pelo que demonstrou os dois times nesses últimos jogos, eu tô indo de Guarani seco. E eu sempre falo, né, que quando os dois times têm números muito ruins, é até difícil de analisar. Mas, para essa partida aqui, levando em consideração o mando de campo aí do Guarani também, estou indo no Guarani. Jogo 3, Novo Horizontino e Amazonas. O Amazonas no Brasileirão Série B perdeu seus últimos 3 jogos jogando fora. Uma informação importante aqui, né, que o Novo Horizontino marca metade dos seus gols nos minutos aí 76 e 90. O Novo Horizontino não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos e o Amazonas perdeu 4 jogos fora seguidos. Os números de aposta para essa partida, 1.70 aí para o Novo Horizontino, 3.40 para o empate e 5.25 para o Amazonas. A porcentagem do jogo, 55% para o Novo Horizontino, 27% para o empate, 18% para o Amazonas. Com todo esse histórico ruim, quando joga fora de casa é muito difícil ir a favor do Amazonas. Pode acontecer uma zebra, né? Mas hoje eu considero o Novo Horizontino bem mais time e sempre é muito difícil vencer na casa do Novo Horizontino. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Novo Horizontino no jogo 3 aqui da Loteca 1127. Jogo 4, Paysandu e CRB. Nos últimos 7 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o CRB ganhou 1 vez. Diferença de gols 13-7 a favor do Paysandu. No geral, nos últimos 12 jogos, o Paysandu ganhou 3 vezes, houve 6 empates e o CRB ganhou 3 vezes. A última vitória em casa do Paysandu contra o CRB foi em 2015. Os números de aposta para essa partida, 2.15 para o Paysandu, 3.0
4.0 para o empate e 3.75 para o CRB. Já a porcentagem da partida, 44% para o Paysandu, 31% para o empate e 25% para o CRB. O CRB, se eu não me engano, né, na sua última partida ele jogou contra o América no final de semana, perdeu, mas fez uma ótima partida, viu? Saiu vencendo, só que no segundo tempo, né, o América veio com tudo aí, conseguiu virar a partida, mas o CRB não fez uma má partida não, viu? Pegou um time complicado, que é o América, ainda mais fora de casa, e contra o Paysandu aqui pode ser que complique para ele também. Por esse motivo eu tô indo, o meu primeiro duplo, eu tô indo de Paysandu e CRB. Vamos ver se a gente consegue pegar esse resultado inesperado aqui, que é a vitória do CRB. Jogo 5, Atlético Goianiense e Criciúma. Nos últimos 5 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Criciúma não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 10-4 a favor do Atlético Goianiense. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Criciúma ganhou 2 vezes. O Criciúma tá vindo de 5 derrotas aí consecutivas e jogando em casa, o Atlético Goianiense não perdeu para o Criciúma nos seus últimos 5 encontros. As odds para essa partida, 1.85 para o Atlético Goianiense, 3.40 para o empate, 4.20 para o Criciúma. A porcentagem do jogo, 50% para o Atlético Goianiense, 27% para o empate e 23% aí para o Criciúma. Tava colocando bastante expectativa aí em cima do Criciúma antes de começar o campeonato, né? Tinha feito uma excelente Série B, só que o Criciúma tá dando umas derrapadas que infelizmente não dá para confiar, hein? Perdendo em casa, agora pega essa pedreira aí que é o Atlético Goianiense, que sempre vai muito bem quando joga em casa, e ainda tem esse histórico aqui de não conseguir vencer o Atlético Goianiense. Se o Criciúma vencer essa partida, vou considerar uma zebra. Por esse motivo eu tô indo seco no Atlético Goianiense. Criciúma que vinha fazendo, se eu não me engano, uma partida muito boa contra o Bahia, só que deixou o Bahia, né, empatar a partida depois da expulsão, né? Jogo 6, Santos e Goiás. E falar em time que não tá dando pra confiar, olha o Santos aí. Nos últimos 15 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Goiás ganhou 3 vezes. A diferença de gols 36-24 a favor do Santos. No geral, 30 jogos entre eles, o Santos ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Goiás ganhou 9 vezes. O Santos tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão Série B e de informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 1.65 para o Santos, 3.50 para o empate e 5.50 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 56% para o Santos, 27% para o empate e 17% para o Goiás. Tá complicado de a gente ir seco no Santos, viu? Porque o Santos achou que tava com a Série B na mão, mas viu agora que o negócio é mais complicado, viu? Se minha memória não falhar, né? Sua última derrota foi aí para o Operário. Se eu tiver errado, por favor, me corrigem aí nos comentários. Tá complicada a vida do Santos, hein? Já pensou o Santos não conseguir subir? Para essa partida aqui, eu tô usando meu segundo duplo. Eu tô indo de Santos e Goiás. Essa partida aqui, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, porque vai ser uma partida complicada aí para as duas equipes. Jogo 7, Fortaleza e Grêmio. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Grêmio só ganhou uma vez. A diferença de gols 7-6 a favor do Fortaleza. No geral são 13 jogos, o Fortaleza ganhou 3 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 4 vezes. A diferença de gols aqui é a favor do Grêmio, 14-9. A última vitória do Grêmio como visitante foi em 2012. Abusaço. As odds para essa partida, 1.90 para o Fortaleza, 3.25 para o empate e 4.0 aí para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 49% para o Fortaleza, 28% para o empate e 23% para o Grêmio. Fortaleza, né, que depois que venceu a Copa do Nordeste ainda não se encontrou aí no Campeonato Brasileiro, tomou uma goleada aí do Cuiabá, 5-0. Não tá fácil aí a vida do Fortaleza. Grêmio também tá numa situação complicada, tá vindo de derrota aí pros dois cariocas, né, Botafogo e Flamengo. Jogo complicado de se analisar. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Tô acreditando aqui que o medo de perder vai atrapalhar a vontade de vencer, viu? Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, né, mais que 3, eu também iria no Fortaleza, viu? É de Fortaleza e empate.
Jogo 8, Juventude e Vasco da Gama. Resultado mais comum desse confronto é 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Vasco ganhou 1 vez. A diferença de gols 8-4 a favor do Juventude. No geral, são 11 jogos entre eles. O Juventude ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Vasco ganhou 3 vezes. No Brasileirão, o Vasco perdeu, seus últimos 4 jogos jogando fora de casa. Os números de aposta para essa partida, 2.20 para o Juventude, 3.10 para o empate e 3.30 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 42% para o Juventude, 30% para o empate e 28% aí para o Vasco. Juventude, na minha opinião, eu acredito ser mais time, que o Vasco. Pelo menos está apresentando um futebol melhor. Às vezes não consegue o resultado, Agora jogando em casa é mais complicado aí para o Vasco conseguir uma vitória. Fez um jogo bem ruim em casa aí contra o Cruzeiro, apesar de ter ficado aí no empate, mas para essa partida aqui eu acho que vai ser complicado para o Vasco vencer. Eu tô indo de Juventude seco nessa partida. Vamos ver se o Juventude consegue embalar aí no campeonato depois de ter ficado um bom tempo parado, Jogo 9, São Paulo e Cuiabá. Nos últimos 6 jogos, o São Paulo ganhou 1 vez, houve 4 empates entre eles e o Cuiabá ganhou 1 vez. A diferença de gols empatada em 6-6. Na temporada passada, o jogo na casa do São Paulo foi 0-0 e em Cuiabá, o Cuiabá venceu o São Paulo por 2-1. Aqui tá falando que o São Paulo tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. Lembrando que a sua última partida agora no final de semana, deu um mole, acabou empatando contra o Corinthians, com algumas falhas aí dos jogadores, E de informação relevante aí para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida, 1.45 para o São Paulo, 4.20 para o empate, 7.50 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 65% para o São Paulo, 22% para o empate, 13% para o Cuiabá. O Cuiabá é um time que tem que tomar muito cuidado, tem esse costume aí doido, de fazer péssimas partidas e na outra já mandar uma goleada, não dá para entender muito o Cuiabá. O Pita, nessa última partida aí jogou muita bola. O São Paulo não foi mal contra o Corinthians, jogando fora, é muito difícil jogar lá. Dominou boa parte da partida, porém, os gols do Corinthians foi por falhas individuais, Acredito que jogando em casa com o apoio da torcida e com os puxões de orelhas em alguns jogadores, o São Paulo consiga vencer essa partida, então eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Lembrando que o Cuiabá geralmente um visitante indigesto aí quando visita o Morumbi. Jogo 10, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta. Nos últimos 14 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e a Ponte ganhou 6 vezes. A diferença de gols 18-15 a favor da Ponte. Então ela tem um retrospecto melhor na casa do Botafogo do que o próprio Botafogo. No geral, 24 jogos. O Botafogo ganhou 5 vezes, houve 8 empates e a Ponte Preta ganhou 11 vezes. Na temporada passada, o jogo na casa do Botafogo foi 0-0 e na casa da Ponte, a Ponte venceu por 2-0. Os números de aposta para essa partida, 2.10 para o Botafogo, 2.90 para o empate e 3.75 para a Ponte. A porcentagem do jogo, 44% para o Botafogo, 32% para o empate e 24% para a Ponte Preta. Botafogo, se eu não me engano, tá vindo de 2 vitórias consecutivas aí no campeonato, tá se redimindo. Jogo complicado aí pra Ponte Preta, porque o Botafogo já é um time difícil de se marcar um gol. E agora com essas 2 vitórias consecutivas, pode ser que o time esteja mais empolgado e complique as coisas aí para a Ponte Preta. O Botafogo, ele se defende bem, mas não tem muito o costume de fazer gols, E a Ponte Preta eu acredito que vai partir pra cima, só que eu tô acreditando que essa partida aqui vai terminar empatada. Tô indo seco no empate, mas caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, para essa partida aqui eu colocaria a vitória da Ponte Preta, viu? Tentando buscar uma surpresa também. Jogo 11, Cruzeiro e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Fluminense ganhou 9 vezes. A diferença de gols 42-41 a favor do Cruzeiro. Bem equilibrado esse confronto na casa do Cruzeiro, hein? No geral, são 43 jogos, o Cruzeiro ganhou 12 vezes, houve 10 empates e o Fluminense ganhou 21 vezes. Os números de aposta para essa partida, 1.83 para o Cruzeiro, 3.50 para o empate,
empate, 4,20 para o Fluminense. A porcentagem do jogo, 51% para o Cruzeiro, 27% para o empate e 22% para o Fluminense. O Cruzeiro aí que estava tentando contratar o Dudu, seria uma boa contratação, mas moiou. Eu acho que o Dudu pensou bem, né, depois que a torcida do Palmeiras deu uma visitada aí na casa dele, e ele acabou voltando atrás, não vai mais para o Cruzeiro, né? Quem não gostou muito foi a tia Leila, né, mas aí eles que se virem lá no dia a dia. Bom, pelo que vem apresentando, né, as duas equipes, o Cruzeiro jogou contra o Vasco, não foi uma das partidas mais brilhantes aí do Cruzeiro, porém o Fluminense, né, como eu falei no último vídeo, para mim foi a maior decepção, porque estava vencendo por 1-0, perdeu muitos gols e ainda por cima tomou a virada, né. Para essa partida aqui, pelo que vem apresentando, eu tô indo de Cruzeiro seco. Nesse momento é até melhor para o Fluminense jogar fora de casa, viu, porque não está tendo o apoio da torcida. Jogo 12, Internacional e Corinthians. Esse jogo aqui, pessoal, eu deixei uma enquete lá perguntando qual que é o placar, qual que é o resultado. Considere esse jogo aqui um dos mais complicados da grade. E se você quiser deixar sua opinião, só ir lá na aba comunidade, dar o seu voto lá, ver o que você acha. Esse jogo aqui tá osso pra tirar um palpite, hein? O resultado mais comum desse confronto aqui é 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 10 empates e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols 26-22 a favor do Internacional. No geral, são 41 jogos entre eles, o Internacional ganhou 9 vezes, houve 19 empates e o Corinthians ganhou 13 vezes. A diferença de gols é a favor do Corinthians, 45-41. As odds para essa partida, 2,25 para o Internacional, 3,10 para o empate, 3,50 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 42% para o Internacional, 31% para o empate, 27% para o Corinthians. Acredito ser esse aqui um dos jogos mais disputados da grade. Corinthians não jogou bem contra o São Paulo, né? Foi boa parte do jogo dominado aí pelo São Paulo. Porém, o Corinthians tem esse negócio de superação. Nos momentos mais difíceis, né? Sempre consegue achar uma saída. Internacional que depois dessa volta ainda não se encontrou no campeonato. Mas tô acreditando que contra o Corinthians vai vir com uma equipe aí titular mais forte. Possa ser que complique a partida aí para o Corinthians. Para essa partida aqui eu considero ela muito difícil. Eu tô indo no empate entre eles, mas sinceramente é uma partida aqui que cabe um triplo tranquilo, viu? Jogo 13, Brusque e Avaí. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Brusque jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 8 vezes. A diferença de gols 17-13 a favor do Avaí. No geral são 35 jogos entre eles, o Brusque ganhou 9 vezes, houve 11 empates e o Avaí ganhou 15 vezes. A diferença de gols 48-35 a favor do Avaí também. Os números de aposta para essa partida, 2,90 para o Brusque, 3,0 para o empate e 2,50 para o Avaí. A porcentagem do jogo, 32% para o Brusque, 31% para o empate e 37% para o Avaí. Clássico catarinense, né? Como a gente consegue ver ali nos fatos, né? Muitos empates entre eles. Sempre um jogo bem equilibrado. Hoje, no momento, o Avaí é bem mais time que o Brusque, mas é clássico. Sempre nesses jogos assim, os números ficam de fora, né? Para essa partida aqui, eu tô usando meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Avaí, mesmo fora de casa. Jogo 14, Curitiba e América. É tanto jogo equilibrado que é, como eu disse, 3 duplos ficou pouco para essa grade aqui. Nos últimos 6 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o América ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é 13-4 a favor do Curitiba. No geral, são 12 jogos entre eles, o Curitiba ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o América ganhou 2 vezes. A diferença de gols 22-11 a favor do Curitiba. No Brasileirão Série B, o Curitiba tem 3 vitórias consecutivas em casa. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida, 2,25 para o Curitiba, 3,10 para o empate e 3,20 para o América. A porcentagem do jogo, 41% para o Curitiba, 30% para o empate e 29% para o América. O América, né, até o presente momento, ele é o líder do campeonato. No histórico ali, contra o Curitiba, na casa do Curitiba, não tem vitórias, né, pelo menos nos últimos anos. É um jogo muito difícil. O Curitiba hoje
ele é o 8º colocado e está aí a 6 pontos atrás do América. Então um jogo bem decisivo, mas pelo atual momento aí que o América vem tendo no campeonato, vem apresentando um bom futebol. É um jogo que também caberia um triplo, mas para essa partida aqui eu tô indo de América seco. Acredito que pelo futebol que o América vem jogando, dá para conseguir essa vitória lá em Coritiba. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate se você não for de triplo. Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1127 foram essas. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe aí seu comentário, seus palpites. Se você tiver aquela informação privilegiada da diretoria aí dos times de futebol, deixa aí para nós aquela informação que ajuda. E é isso. Desejo sorte aí para todo mundo nessa Loteca 1127. Vamos para cima aí sempre dos 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!